Salve, salve, pessoal! Então, hoje a gente vai dar início à nossa compreensão de ciclos de usinagem e veremos o ciclo 95 como introdução. Essa aula vai ser separada em duas etapas. As duas aulas serão bastante similares. Uma terá o conteúdo explicado através dos slides, para quem gosta, certo? E a outra, eu vou fazer os comentários a partir do simulador, certo? Então, as duas são similares, mas acabam se complementando, né? Então, bons estudos aí, vamos começar. Então, gente, basicamente lembrando aqui, né, nós temos as folhinhas dos códigos G e das nossas funções M, certo? Então, cada um explicando o que é cada coisa, né? Essa folha aí, gente, vai ser amiga de vocês para o resto do semestre. Então, toda e qualquer programação que vocês forem fazer, vocês terão que estar com ela, para servir de lembrança e tudo mais. Para dicas e preenchimento dos termos aí, tudo que a gente utiliza já está comentado em aulas anteriores, né? E aí, gente, a gente está trabalhando com a estruturação do nosso programa CNC, certo? Então, o nosso programa CNC ele é dividido no cabeçalho, que são as informações básicas, né? Como que o meu programa vai funcionar, tipo unidade de avanço, trabalho, coordenada, zero peça e compensação de raio. No caso aqui, descompensação de raio. Trabalhamos com parâmetros de usinagem, que nada mais é que todos os fatores ligados diretamente à usinagem, mas não usinagem. Então, são os fatores da usinagem, não a usinagem em si. Então, é como eu faço. Então, pensando em ferramenta que eu vou utilizar, rotação, valor de avanço e sentido de rotação da castanha, certo? Lembrando lá que a gente tem padronizado colocar S, F e a rotação tudo na mesma linha, certo? Então é uma padronização que a gente tem feito. Coordenadas da peça, que são os pontos feitos utilizando o nosso zero peça, que no caso aqui de torneamento sempre estará na face da minha peça, certo? E aí, aqui a gente pode ou não colocar o incremento da peça. No torno a gente não coloca, na fresa a gente acaba colocando. Continuando, então, gente, lembrando o cabeçalho, né? Se a gente vai utilizar sempre G90 ou 91, sendo 90 mais utilizado para coordenadas absolutas, 94 ou 95, 94 utilizado para milímetros por minuto, unidade de trabalho 71 para milímetros, zero peça a gente padroniza em G54, e aí a compensação do raio é uma descompensação de raio, né? Que é o nosso G40. Basicamente, o cabeçalho são esses comandos aí sublinhados, gente. Basicamente é padrão e a gente não vai variar. Parâmetros de usinagem, né? Lembra lá, colocar a ferramenta T, o número da ferramenta ID, que é o número do magazine, né? De ferramentas. Certo? Rotação S 2400, valor em RPM, mas eu nunca ponho a minha unidade. Avanço F. Se eu for trabalhar com milímetros por rotação, é 0 ponto alguma coisa. Se for milímetros por minuto, basta multiplicar a rotação e avanço de milímetros por rotação vezes a rotação, certo? Que eu chego nesse valor aqui. E aí, se eu quiser limitar a rotação, basta pôr numa linha o lins igual a 3000, que a gente basicamente não vai usar. As coordenadas da peça, né? Basicamente, estamos utilizando somente coordenadas absolutas para programar em CNC. É extremamente importante conhecer absolutas e incrementais. Já houveram perguntas quando que a gente vai utilizar incremental, né? E aí foi aquele comentário. Se eu souber, por que não? Se eu gosto mais, é uma peça padrão. Se quando a gente tem detalhes, principalmente no fresamento, eu posso ter vários detalhes iguais, eu utilizo as coordenadas a partir do centro do detalhe e aí é só posicionar que sempre fica a mesma coordenada, né? E aí a gente consegue usar a mesma subrotina, que é um dos temas da aula de hoje, certo? São obtidas através da montagem de tabela, né? Lembra lá da nossa tabelinha, quanto menor a preguiça de montar a tabela, maior a chance de êxito, maior a chance de acertar, né? E aí, gente, um programinha bem simplesinho aqui, né? Cabeçalho, que é a nossa primeira linha. Posicionamento, que é o nosso ponto de troca. E aí a gente tem trabalhado troca de ferramenta, avanço, rotação e ligar a castanha.
juntos, né? Então, aqui. Coordenadas da peça, desde o meu ponto de aproximação, certo? Que está aqui, até as minhas coordenadas, que é a parte de usinagem, certo? Posiciono de novo com o meu ponto de troca e finalizo o meu programa. Essa é a estruturação do meu bloco de CNC, do meu programa de CNC, certo? O que é importante para a gente hoje? Primeira coisa, a gente conseguir separar esse bloco aqui, ó, de usinagem. Então, esse bloco aqui vai ser um bloco que a gente vai modificar a posição dele, né? A gente vai ver mais para frente o motivo disso, né? Então, alguns comentários essenciais da gente fazer. Reparem bem aqui, ó, que o meu diâmetro maior tem 58 para 37. Quer dizer que eu arranquei 21 milímetros em uma passada só. É material demais, gente. Vocês nunca vão ver isso. Então, toda vez que vocês forem usinar, quem tem prática de usinagem, a gente tem penetrações variando aí de décimos, 2 décimos, dependendo da precisão, centésimos, certo? Dependendo da precisão também, 2 milímetros. Então, é um valor variável de penetração, de como eu vou trabalhar. Mas dificilmente vocês vão cortar uma peça numa passada só, certo? Então, pensando nisso, gente, a gente tem os nossos ciclos de usinagem. Então, para esse simulador da Siemens, a gente trabalha com o nosso ciclo 95. E o ciclo 95, que a gente vai ver no próximo slide, o que ele faz? Ele nos dá a possibilidade de realizar vários cortes sem ter que a gente calcular todas as linhas. Como assim calcular, professor? Vamos ver aqui, ó. Nós temos quantas linhas aqui, ó? Vamos juntar, porque toda vez que eu for sair, eu tenho que posicionar. Então, a gente entra com posicionamentos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, certo? Pensando aqui, ó, que é um material mais duro, tudo, eu vou cortar 5 décimos por passada. Então, eu penetro 1 milímetro, certo? Se eu penetro 1 milímetro por passada, eu tenho 21 passadas para cortar 21 milímetros. Pensando nisso, se a gente fosse escrever as linhas de programação, a gente teria mais ou menos 21 vezes 8, certo? 168 linhas de programação a mais, certo? Mais ou menos vai ser menos, gente, certo? Porque quando eu chego aqui, ó, nesse ponto, a quantidade de corte eu diminuo basicamente 2 pontos aqui. Então a gente vai ter um pouquinho menos que 168 de linhas, mas com certeza ainda é muita, mas muita linha de programação para a gente fazer na unha. Então as máquinas, todas as máquinas, elas possuem ciclos de usinagem. E cada uma faz o seu ciclo de uma forma específica. O da Siemens é o ciclo 95, a Fanuc tem o jeito dela de ciclo, a MAC tem o jeito dela, a Mitsubishi tem o jeito dela, cada uma tem as suas especificidades nos ciclos. Hoje, como a nossa máquina é Siemens, a gente aprende o Siemens aqui, né? Qual que é o ideal? O que é o legal de CNC, da disciplina? É vocês pegarem esse conceito de programação, certo? Para ter uma ideia de como faz. Ah, beleza, o seu Siemens chegou lá na numa prova para estágio, para trainee, tá pedindo Fanuc, eu não sei, eu faço na unha, gente. Certo? É aquele negócio. Pelo menos eu sou teimoso o suficiente para fazer as 150 linhas ali de programação na unha. Para mostrar que eu sei fazer, não sei aquele módulo, certo? Mas, se for necessário, eu estudo e consigo fazer. Beleza? Vamos dar uma especificada aqui no ciclo 95. Então, gente, basicamente, uma das primeiras coisas que eu tenho para falar para vocês é que vocês vão escrever dessa forma, sem nenhum espaço, com um Y, não separa o 95 do E, não separa o 95 do parênteses, vocês vão escrever exatamente dessa forma o início. Se vocês escreverem isso daqui separado, ele dá um erro. Ele não entende cycle espaço 95. Então vamos escrever exatamente dessa forma, certo? NPP é a subrotina. Vou pôr SR aqui, ó, para facilitar. E é o meu primeiro termo. Vamos contar os termos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
12 termos. Vamos pôr aqui, ó, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 termos, certo? E aí a gente, o meu último termo aqui, o vari, o quarto, o de trás para frente, o vari aqui, ele tem uma tabelinha para a gente utilizar. Mas vamos comentar cada um deles, certo? Primeiro, nome da subrrotina do contorno. A gente vai especificar isso, tem 2, 3 slides ali para frente só para falar de subrrotina. E aí, gente, reparem bem aqui, ó, que toda vez que vocês pegarem, isso daqui é tirado do manual do nosso módulo CNC da Siemens. Então, a primeira coisa que ele te dá aqui, ó, são os parâmetros. Segunda coluna, o tipo de dado. Se é string, lembra lá de programação do primeiro módulo, certo? Primeiro semestre. String são valores alfanuméricos. Então, pode ter letras e tudo mais. A gente vai falar bem, vai esmiuçar bem isso. Deixa para próximo slide. Mid é um valor real. Número real, certo? Então, basicamente, reparem bem aqui, ó, do segundo até o 12º é tudo valor real. Posso pôr uma letrinha para especificar? Não. Vocês não podem pôr nada, só números. E sendo que o vari 9, que é o item 9, ele varia de 1 a 12. Ele não aceita um número diferente desse. Se vocês colocarem qualquer número diferente, 1,5, 2,5, 3,5, 0, 13, ele vai falar que é vari inexistente, certo? Então, mid, primeira coisa, profundidade de penetração. Ah, penetro 1 milímetro, 2 milímetros, 5 décimos, 1 décimo. Tudo isso é o valor de mid. Detalhe, toda vez que eu for escrever agora, os nossos valores quebrados são pontos, nunca mais vírgulas. Vírgulas são separadores de termos dos meus ciclos de usinagem, seja ele de desbaste, acabamento, rosqueamento, canais, tudo mais. Os separadores dos termos de ciclos são vírgulas. Números quebrados são escritos com pontos. Ah, professor, eu escrevi com vírgula, o senhor não entende que... Não, não entendo. Infelizmente, a programação aqui, ou você põe do jeito certo, ou você põe do jeito certo. Certo? Então, tomar com extremo cuidado que vai ser descontado qualquer coisinha assim a mais do que nós fizermos. Certo? Se fizer um errinho desse com vírgula para ponto, vai estar errado. Beleza. Continuando, gente. A gente tem 3 termos similares 2 vezes. Ó. A primeira tríade aqui, temos FOL Z, FOL X e FOL. Sobre metal de acabamento no eixo longitudinal, que é Z. Sobre metal de acabamento no eixo transversal, que é X, e sobre metal de acabamento ao longo de contorno. Então, o que quer dizer isso? Se a gente pegar uma pecinha aqui de torno, certo? Com meu zerinho peça aqui e tudo mais. Qual Z é o sobremetal que eu deixo aqui, ó, no meu eixo Z. Ah, eu quero deixar 5 décimos, 2 décimos, para passar num acabamento com uma rotação bem alta, um avanço bem baixo, para deixar polido. Mas eu quero isso só no eixo Z, certo? Eu preciso dessa superfície polida só no eixo Z. Eu deixo só o sobremetal em FOL Z, certo? Beleza, FOL X é o sobremetal que eu deixo na superfície do X. Ah, beleza, é essa diferença aqui de X, ó. Então, eu quero deixar polido 2 décimos ali no Z, e no X eu não preciso tomar tanto cuidado, então vou deixar 1 décimo só, para não esforçar tanto, certo? Para essa superfície ela já não tinha tanta imperfeição naquele momento. Então, eu deixo 1 décimo. Então, se eu preciso, ou nem deixo, né? Ou o inverso, eu quero deixar no X e não deixar no Z. Então, eu posso deixar valores diferentes de sobremetal, ou trabalhar sobremetal só em um eixo, utilizando FOL X e FOL Z, certo? E o FOL? O FOL é no contorno inteiro. Ele trabalha com X e Z, certo? Eu deixo sobremetal no meu contorno. Então, se eu deixo um FOL de meio, vai ter meio de sobremetal em X e meio de sobremetal em Z. Qual que é a regrinha? Normalmente eu falo que eu quero deixar meio de sobremetal. Se eu ponho meio aqui, e ponho meio aqui, e ponho meio aqui nos 3, eu vou deixar 1.
porque eu deixo meio do contorno, meio do X e meio do Z. Então ele acaba somando. Então não é uma coisa que eu gostaria de ter, né? Certo, gente? Só tomar esse cuidado. Beleza? Continuando então, gente. Nossa próxima tríade é a gente está falando de avanços. Avanços e tipos de avanços. Vamos pegar aqui, ó. Desenhar outra pecinha aqui. Usei o meu zero peça. E aí a gente tem algumas definições, né? Basicamente, vamos pegar o FF1 e o FF3 primeiro para falar. Primeiro, desbaste normal e o segundo, desbaste para acabamento. Deixa eu fechar o meu desenho aqui, ó. Então, ó, essa linha azul e eu vou achurar aqui, ó. Por aqui, ó, F2. Beleza? Vamos pegar outra corzinha aqui. Por o FF3 aqui. FF1, desculpa. E o meu FF3 é um avanço diferenciado. Se eu trabalhar com uma usinagem completa em um único ciclo, sem troca de ferramenta, eu posso fazer com que a minha ferramenta ande mais devagar, certo? Na última passada, para dar um acabamento e melhorar a minha qualidade, certo? Essa é a função do FF3. A última passada de normalização da superfície, eu posso trabalhar com ela mais devagar, para que eu tenha uma superfície mais bonita, mais polida, com melhor acabamento. O FF1, gente, se a gente pegar aqui, ó, deixa eu voltar minha caneta para outra cor, para vermelha. A gente tem a nossa ferramenta aqui, ó. Certo? Então imagine que essa ferramenta, ela percorre sentido de usinagem aqui. Quando eu estou na região do FF1 e essa ferramenta fica imersa aqui, ó, a única região onde há material para ser usinado é na minha esquerda, olhando aqui, ó. Então a minha ferramenta andando para cá, eu não tenho nenhum risco de colisão na parte traseira da minha ferramenta, do outro lado que não corta, e o único material cortado está nesse sentido. Para cá não tem nada, certo? Então uma região sem detalhonado, sem um detalhe, sem ter uma imersão de elementos. O que seria essa imersão? Seria que na hora que essa ferramenta ela vem para usinar a parte em azul claro aqui, FF2, eu tenho um risco de colisão nessa parte lateral aqui, ó. Então eu tenho que tomar cuidado com o meu ângulo de ponta. Nem toda ferramenta consegue ter uma imersão satisfatória ali, né? Consegue imergir ali. Então o que acontece? Eu posso fazer isso para, além de amenizar um pouco aceleramentos e desaceleramentos do meu carro, do porta-ferramenta, eu posso ir um pouquinho mais devagar para ter um processo um pouco mais suave ali, já que há um certo risco de colisão. Então, beleza. Se eu não tenho nada de imersão, eu deixo isso aqui zero? Posso deixar, gente, mas eu vou pedir para vocês, se eu faço desbaste separado, se não tem detalonado, sempre ponham o valor do primeiro avanço, certo? Se eu quero um desbaste diferente e tudo mais, eu posso utilizar valores diferentes. Mas o detalonado, se não houver, sempre deixa o mesmo valor daqui. Porque às vezes dá certo, às vezes não dá, o programa pode entender um avanço a zero. E por 5 centésimos que ele entenda de imersão tiver zero, sua ferramenta não anda. Certo? Então tomar cuidado com essas coisas assim. Beleza, gente? Os avanços são isso. Depois nós temos os tipos de usinagem, as faixas de valores, e vale de 1 a 12. Essa tabelinha aqui do lado é o que nos dá os tipos de usinagem. E eu vou ler ela sempre da direita para a esquerda. Então a primeira coisa aqui que a gente pergunta é o tipo de trabalho que a gente quer. Eu quero usinagem completa, que são as 4 últimas, ou acabamento, os 4 do meio, ou desbaste, os 4 da frente. Beleza, defini, eu quero desbaste. Então pode ser de 1 a 4. É externo ou interno? É externo, pode ser 1 a 2. É longitudinal, o meu corte é dado no meu sentido de Z,
Ou é transversal, que eu faço o corte que nem o bedame? Ah, é longitudinal. Beleza, então vale 1. Basicamente, gente, a gente tem nos nossos exercícios, uma sequência onde a gente vai trabalhar com 1 ou 5, que é desbaste externo longitudinal, ou 9, que é usinagem completa externa longitudinal. Quando a gente tem aqui, ó, do 9 ao 10, são os casos que seria interessante a gente ter o FF3 diferente do FF1. Um avanço de desbaste menor do que o avanço de acabamento. E aí, quando a gente faz uma usinagem completa, não há possibilidade de troca de ferramentas. Beleza, gente? Isso daqui está bem, vocês dá para ver bem na outra aula com o simulador, porque o simulador mostra as linhas de usinagem e tudo mais, certo? E está lá na aula. Pessoal, os 3 últimos eles são super importantes quando nós temos materiais de difícil remoção de cavaco, certo? A gente pode ter ligas e materiais poliméricos que é muito difícil quebrar o meu cavaco. Então, o que acontece? Os 3 eles estão relacionados com a quebra do meu cavaco. Então, vamos dar uma lida aqui, ó. Tempo de espera, distância de percurso, onde é feita a interrupção, certo? E curso de suspensão. Quer dizer o quê? Vamos falar aqui, ó, que eu tenho 10, 1, 1 e 5 décimos. Isso quer dizer que a cada 10 milímetros que a minha ferramenta anda, eu vou parar, vou desencostar ela da peça por 5 décimos e esperar 1 segundo a rotação para esse cavaco quebrar. Volto, penetro, ando mais 10. Desencosto, né? Tem um plano de suspensão de meio 5 décimos. 1 segundo, quebra o cavaco, volto, ando mais 10. É isso que quer funcionar. São planos de suspensão, programação de espaços de parada para a gente fazer uma melhor quebra de cavacos. Lógico, isso quando toda a tecnologia em volta do meu inserto não é suficiente, eu ainda posso trabalhar com essa ferramenta e uma automatização desse processo. Certo, gente? Vamos dar uma comparadinha ali só nos 2 tipos de programa e vamos falar da nossa amiga subrotina, certo? Então, a subrotina são os contornos, do contorno são as coordenadas da peça. Então, aquelas coordenadas ali, a gente vai trocar. A nossa usinagem agora são ciclos. E depois do M5, M30, eu vou tacar uma subrotina aqui, ó. Então, lá depois, eu vou ter a minha subrotina, que vai ser o quê? Vão ser as minhas coordenadas. Certo? Que coordenadas? Do P0 até o meu ponto de saída. É isso que vai ter na nossa subrotina. E aí, gente, algumas coisas importantes. A minha subrotina, ela trabalha com nome e sobrenome. Quer dizer o quê? Quer dizer, depois que eu tenho M5 e M30, eu finalizo o programa. Só que aí eu vou colocar um nome. Esse nome, ele vai trabalhar com, no mínimo, 3 letras, certo? Não pode ser 2. Vamos evitar ao máximo início, fim, end, né, start, todos esses termos que geram alguma ambiguidade para a máquina, será de bom tom a gente evitar. E aí a gente tem todas as minhas do ponto 0 até o ponto de saída, e depois a gente fecha ela com o meu sobrenome, FSP, 2 pontos. Esses 2 pontos são essenciais, esses 2 pontos são essenciais, senão não roda. Certo? Então ela tem que ter o nome e sobrenome. Quando a gente aprender a salvar o programa, basicamente eu vou pedir para todo mundo os nomes das subrotinas sempre ser colocadas as 3 primeiras iniciais do nome e as 3 últimas iniciais do nome, salvo exceções com nomes de 3 letras, né, que seriam iguais, mas vamos sempre trabalhar dessa forma. Matéria para mais para frente, né? Vamos ver como que isso fica? Então, montando já nosso fluxograma aqui, ele vai estar no próximo slide, mais completo agora, né? Quanto menor for a penetração, maior a quantidade de linhas, e isso o cálculo o programa faz sozinho. Certo? E aí a gente tem o caso que a gente já viu ali do nosso ciclo 95. Então, gente, o que a gente vai fazer? Basicamente, a gente separa tudo que está do ponto de saída até o meu P0.
isso daqui vai virar uma subrrotina que vai vir aqui para debaixo, certo? E tudo isso vai ser substituído pelo meu ciclo 95. Então, o que vai virar? Usinagem nossa vira o ciclo e a nossa subrrotina vem aqui para baixo, depois do término do programa. Vamos fazer a leitura desse programa para vocês verem como fica diferente um pouquinho. Então, gente, olhando aqui, ó, a gente já tem a nossa parte, ó. Cabeçalho continua, ponto de troca continua, seleção e parâmetros de usinagem continua, ponto de aproximação, e agora a minha usinagem é basicamente uma linha, gente. É a linha do ciclo 95. O que ele fala? Ele dá o nome do meu contorno, da minha subrrotina, IFS até FSP, penetração sobre metal, os 3, os avanços, os 3 que eu comentei que seria ideal de bom tom, a gente trabalhar sempre repetindo os valores, salvo casos que eu tenha já especificado o valor de acabamento. O meu vari, que é 9, basicamente usinagem completa, longitudinal externa. E para finalizar, os percursos de quebra de cavaco, 000. Tanto o tempo como percurso, como plano de retração. Como a gente está só simulando, vendo o processo, a gente não vai trabalhar com esses 3 últimos termos, a gente acaba trabalhando sempre com 000. Vou afastar, finalizo o meu programa, e aí, gente, reparem bem aqui, ó, tenho a minha subrrotina agora. A minha subrrotina, ela está ao término do programa, aonde eu coloco o nome dela, que é o início, e o sobrenome, certo? Que é o FSP, que é o término dela. Como que funciona? Lembra lá na aula passada que eu comentei com vocês que o programa lê a linha por inteiro. Ele nunca lê o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo da linha. Não tem uma ordem de execução. É sempre linha por inteiro que ele executa. Então, pensando nisso, ó, ele executa o cabeçalho, manda para o ponto de troca, seleciona a ferramenta, seta os parâmetros de usinagem e aproxima. Na leitura do ciclo, ele faz a leitura inteira do ciclo. Ele pega e fala assim, ó, eu vou querer trabalhar com o meu ciclo de qual forma? Ah, deixa eu ver. Eu vou ter que ler todas as coordenadas que estão entre IFS e FSP. A partir delas, eu trabalho com o meu diâmetro. Certo? Pensando nisso, o que ele faz a leitura? Ele vai lá, lê todas as coordenadas. Primeira coisa que ele pega o diâmetro maior. Do 0 até o 60. Certo? Pensando isso aqui em diâmetro, né? Centro, 60. E a partir daí, ele pega o quê? O comprimento do 0 também até o menos 51. Então, ele já tem uma noção do tamanho. E depois ele traça o perfil. Então, beleza, ele sabe que a continha de vocês, ele vai partir lá do 37, andar menos 38, subir para 45, andar e vir aqui. Então, a cada um de penetração, ele vai traçando todas as contas, sabendo que ele tem que dar o perfil final por causa desse 9 aqui, ó. Certo? Já é com o acabamento embutido. Ele sabe que é com os avanços de 300. A hora que ele faz essas contas através de coordenadas, ele sabe que não há nenhum detalhe de imersão, certo? Então, esse segundo, basicamente, ele não usa, mas é importante setar para nunca deixar nada com 0, a não ser que eu não queira mesmo, né? Sobre metal 0 quer dizer que vai ficar no tamanho do projeto, tamanho final, certo? Não tem um pós-processamento. Beleza, gente? Basicamente, o que a gente tinha para ver de ciclo 95 era isso. Bons estudos, até mais, nos vemos na quarta-feira.